Nós somos alunos da turma de Engenharia Elétrica do primeiro período da PUC Minas, da Unidade do Coração Eucarístico. Estamos aqui para apresentar o nosso trabalho, o nosso projeto proposto pelo professor Nesley, da aula de Laboratório de Programação de Computadores, e nós vamos falar um pouco mais sobre o tema, que o nosso tema escolhido foi irrigação automática. Nosso grupo é composto por mim, Elisa Duarte, Carolina Lima, Guilherme Lima, Isabela Luiz, Luana Carvalho. Bom, pessoal, nosso projeto é voltado para a ferramenta Scratch, que foi introduzida para a gente desde o início das nossas aulas de programação. Ela é uma ferramenta muito mais fácil de ser trabalhada, porque ela é voltada para animações e tem atores, como os personagens dos programas, o que vai ser o que, tudo definido, e são blocos que podemos interagir um com o outro, tornando a programação muito mais fácil de ser aprendida e tocada em diante. Para poder escolher o tema, o grupo discutiu e viu que poderia ser utilizada a indústria agropecuária, uma das mais importantes aqui no nosso país, e a aplicação da irrigação automática, a automatização desse processo de irrigação. A gente viu que poderia construir um código de maneira simples e que poderia resolver o problema da irrigação automática. Ao longo desse vídeo, nós vamos apresentar para vocês como foi construído o código usando a lógica Scratch, a partir dos blocos lógicos, de maneira simples e que todos vão entender de maneira fácil. Bom, e visando a aplicação desse nosso projeto, né, que a gente acha muito importante, por justamente a gente saber que no Brasil essa parte da agricultura que demanda mais, gasta mais água e tal, a gente vai ter uma continuação desse projeto, seria a parte 2, em que a gente vai tentar fazer o protótipo, vai realizar isso aí, para tentar fazer a simulação realmente de como seria na realidade, para fazer essa economia de água, que é o que é o objetivo do nosso projeto. Aí a gente vai utilizar a plataforma de Arduino, que é uma lógica de programação diferenciada, em que a gente vai ter que fazer toda a programação. E é isso, a gente vai ter que desenvolver isso e provavelmente a gente vai utilizar Arduino Uno. Vamos começar aqui a parte da programação do nosso trabalho. E para poder fazer o programa, nós precisamos primeiro o que era necessário ter. E precisamos de um sensor de umidade com a placa juntamente do Arduino. Precisamos de uma bomba de água para poder acontecer a irrigação. E precisamos de uma plantação para poder simular a irrigação que vai estar acontecendo. E aqui a gente tem o nosso sensor de umidade juntamente com o Arduino para poder funcionar a programação. E o sensor ele tem a leitura entre 0 e 1023. Do 0 a 700 é considerado terra seca. De 700 em diante é considerado terra úmida. E assim vai ser explicado melhor para frente. Essa aqui é a nossa bomba de água e essa aqui é a nossa plantação. Bom, e esses são os nossos atores, como pode ver aqui embaixo, que vai ser representado aqui para poder ter uma melhor visualização de como que o programa vai poder funcionar. Porque cada um desses atores precisa de ter uma leitura na execução do trabalho. Porque, igual a água, quando estiver acontecendo a irrigação, ela tem um tipo de leitura que é a mensagem. Ela precisa receber uma mensagem para poder aparecer, desaparecer, mostrando como que vai ser realmente a execução da bomba. E podemos ver também a planta, quando ela vai ser irrigada, ela também vai receber uma mensagem que ela vai ter que mudar o tipo de personagem que ela tá, para poder mostrar que ela tá úmida, tá bem tratada e que vai ter uma produção bacana da plantação. Só tem um detalhe, é que quando você tem um ator, você precisa de um palco. E o palco, a gente não pode usar ele para poder executar um programa, porque tem alguns comandos que ele não pode obedecer, tipo mensagem, porque ele é muito didático esse tipo de programa. Ele pode mostrar a variável diga, que aí você vai estar mostrando as mensagens que vai aparecer em cada lugar. Esse quadradinho aqui, que é onde está fechando o nosso circuitozinho do Arduino com o sensor, ele tá só tanto para melhorar a imagem, quanto para poder executar o programa mesmo, para não ficar uma pecinha executando todo o programa, fica executando a caixinha toda. Bom, pessoal, agora vamos para o desenvolvimento do código propriamente dito. Nós usamos o conceito de variável e percebemos que tínhamos que usar duas variáveis. Uma que a gente chamou de int,
só para fazer uma referência, que é uma entrada do Arduino, que é o nosso sensor de umidade. Inicialmente, quando no programa, é necessário inicializar todas as variáveis. Então, ela é inicializada com valor 0 e usamos outra variável para significar a bomba de água, que a gente chamou de out, liga bomba d'água, porque é uma saída do Arduino, uma ativação a partir de uma saída do Arduino. Também é necessário inicializá-la com 0. Então, o Scratch nos possibilita criar uma plataforma de cenário da aplicação. Então, nós iniciamos o programa com algumas mensagens explicando que o programa é para avaliar o nível de umidade de um solo, qualquer solo. O Arduino vai habilitar as saídas correspondentes e analisará as entradas, ou seja, vai habilitar a bomba quando esta tiver que ser habilitada e vai analisar a entrada, ou seja, o sensor de umidade. Inicialmente, é anunciado, a partir deste comando, que é necessário medir o solo. Então, este ator, o sensor de umidade, ele entra nesta parte do programa e aparece para identificar que ele vai medir a umidade do solo. Então, é analisado pela simulação que é sorteado um valor, o Scratch possibilita esse comando de sortear um valor aleatório dentro do range do nosso sensor de umidade, que a gente pesquisou e viu que era de 0 a 1023. Então, a partir de um valor dado, sorteado, para poder simular a realidade, a gente entra na estrutura de condicional e ele sempre vai variar se este valor ele está fora do nosso set point ou não. Nosso set point escolhido foi o valor 700. Então, se essa entrada, se o sensor de umidade, este valor sorteado é maior que 700 e menor que 1024, ou seja, vai até o limite máximo do range, ele espera um segundo, é um delay do programa para poder ele rodar de uma forma melhor. Vai dizer que a umidade está normal, não é necessária irrigação e a terra úmida é anunciada e encerra a atividade para todos. Ou seja, não é trocada nenhuma fantasia do programa. Quando não é necessária irrigação, ou seja, quando o valor verificado está acima do maior que 700 entre o range de medição do sensor de umidade, maior que 700 e menor que 1024, a imagem muda, significando que não foi necessária irrigação, mas que a planta nasceu normalmente. E a mensagem umidade normal aparece no programa. Se não, ela vai avaliar novamente, a leitura do programa acontece, o programa avisa que a umidade está baixa, novamente temos um delay de 1 segundo, e a saída é ativada para 1, nível lógico 1, que seria a ativação da bomba de água. Vai anunciar liga bomba para todos, ou seja, o ator bomba d'água aparece e ele irriga a plantação. Irrigando a terra, a fantasia é trocada e a planta cresce como se fosse acontecer na realidade. Dando continuidade à explicação da programação feita por nós, inicialmente eu queria explicar um pouco sobre a lista, que é uma ferramenta que o Scratch possibilita para a gente. Na lista a gente consegue colocar vários valores referentes, por exemplo, a uma determinada variável. Essa variável, como já diz o próprio nome, ela vai variando seus valores e a gente consegue, por meio da lista, que ela vá passando na tela, na nossa interface, e a gente aplicou isso no nosso programa para que melhore a visualização, que a gente consiga fazer um acompanhamento melhor, mais eficiente da umidade aumentando, dessa variação. Então, aqui específico no programa, eu coloquei aqui, esconde variável, nossa variável int sensor de umidade, nossa entrada do sensor, para que apenas melhore a visualização. Eu escondi essa variável aqui para não confundir as coisas, apenas ocultei essa variável para que fosse mostrada essa lista aqui. Aí o acompanhamento vai ser feito por essa lista de umidade, a gente vai ver a umidade variando. Então, continuando, após esconder a variável apenas por uma questão de estética, passamos para a condição de repita até que essa variável int sensor de umidade seja maior que 700. Por quê? Ela vai repetir todo esse processo aqui, que eu coloquei do se não, vai repetir todo esse processo até que a variável, a nossa entrada do sensor de umidade seja maior que 700, que é o nosso set point colocado. O que a gente colocou dentro desse repita dentro desse repita? A gente colocou essa condição se não, por quê? Primeiro o programa vai rodar a parte do se, incrementando na variável int sensor de umidade 1. Então ele vai ficar incrementando 1 até que a variável int sensor de umidade seja superior a 690. Ok. Nessa fase,
essa aqui é a parte da incrementação de 1 em 1 na variável. E esse adiciona índice sensor de umidade a lista que foi feita aqui para melhorar a visualização. Então aqui a gente vai realizar o acompanhamento dessa incrementação de 1 em 1. Então, passado essa condição, ultrapassada a condição de inferior a 690, o programa não vai rodar nessa parte. Vai ser o senão que vai atuar e vai passar para mude índice sensor de umidade por 1. Ou seja, essa é a segunda fase de incrementação, só que nessa fase já vai estar próximo, já vai estar acima de 690, próximo de 700, que é o nosso set point colocado. Então, a gente colocou nessa fase um espere 1 segundo, para melhorar a visualização aqui no acompanhamento da lista, para passar mais devagar a variação da umidade da terra. Aqui, este anuncie Terra Úmida para Todos é apenas um anúncio para todos os atores que foram criados para que eles realizem suas ações. Após o nosso programa chegar ao set point 700, ou seja, ultrapassar, chegar a 701, ele sai dessa condição de repita até, vimos para cá. Mude, Alt, liga bomba água para 0. Então a nossa saída vai ser desativada, a nossa saída de bomba, porque a terra já chegou no set point definido e já está úmida o suficiente. Então não é necessidade da irrigação. Então nós mudamos o nível lógico dela para 0, simulando a desativação da bomba. Esse espere 1 segundo logo depois é apenas novamente para uma melhor rolagem do programa. E depois mostra a variável índice sensor de umidade, a gente volta com a amostragem na nossa interface da entrada índice sensor de umidade, apenas para melhorar a visualização e mostrar o resultado final. Após isso, a gente colocou apenas um diga concluído por 2 segundos, em que o nosso ator vai dizer essa palavra concluído e a gente finaliza o nosso programa. Vamos à simulação do programa. Como a gente não sabe qual valor será sorteado pelo Scratch, vamos ver se vai dar umidade baixa ou umidade normal, sendo então o Scratch que vai determinar isso pra gente. Para iniciar os comandos é necessário clicar na bandeirinha verde de Scratch. Então o programa se apresenta primeiramente, calculado que a umidade foi baixa. Então a irrigação foi feita, a bomba é ativada, a lista apresenta os valores e após 690 a velocidade diminui, conforme foi explicado anteriormente. Passou o set point, a terra está modificada, concluído, bomba é desativada, umidade normal. Em outra simulação, o Scratch nos determinou um valor de 890, calculado pelo sensor de umidade, sendo então não necessária a irrigação. Então o programa apenas apresenta que a umidade é normal, a bomba permaneceu desligada, a planta cresceu normalmente porque a terra já estava umidificada e a lista sem os valores porque não foi necessário calcular nada nem incrementar como foi explicado anteriormente. Após a conclusão da primeira parte do projeto, verificamos a interação da irrigação automática com a programação de objeto em Scratch, na qual a segunda fase do projeto será o desenvolvimento físico na placa de Arduino. A eficiência desse projeto se dá para a indústria agropecuária uma vez que tem um melhor monitoramento e um melhor controle, já que a plantação não vai ser irrigada sem necessidade, gerando assim um custo-benefício e uma economia maior para o setor. O grupo alcançou o objetivo proposto, que era conseguir construir um código simples no Scratch, automatizando a irrigação a partir de todos os nossos conhecimentos ao longo da disciplina de programação, conhecimentos lógicos condicionais, estruturas de repetição e também usando todas as ferramentas que o Scratch proporciona.